Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde nós iremos realizar a resolução das atividades do módulo 22. Peguem o livro ano 2 de vocês e acompanhem então a nossa correção. Bom, no capítulo 22 nós vimos que ele tem como título leitura de um texto didático expositivo, mais especificamente nós falamos sobre a crônica. Eu trouxe aqui uns trechos para revisar com vocês. Primeiramente, eu queria dizer que uma das habilidades mais importantes para que você seja um estudante autônomo e tenha sucesso e há de ler bem os textos didáticos, todas as disciplinas, ler bem significa que são algumas características que você tem que ter para se tornar um estudante autônomo e um leitor também autônomo e proficiente, como eu havia falado nas aulas anteriores. Ler bem significa ter grande atenção e compreender o conjunto do texto. Ler bem significa observar e interpretar os detalhes, ou seja, interpretar os vocabulários, os conceitos, as explicações e etc. Ler bem significa selecionar os detalhes mais importantes e fazer as anotações de forma organizadas. Não adianta você saber separar essas informações e se perder nas suas próprias anotações. Então, essas anotações e detalhes devem ser bem organizados. Ler bem significa ainda expor o conjunto do conhecimento aprendido em um texto pessoal, e esse texto ele pode ser de forma oral ou escrita. Então aqui são alguns elementos para que você se torne um leitor proficiente, um estudante autônomo que saiba, ler bem e seja muito confiante de si na hora da leitura. Trouxe para relembrar para vocês aqui a diferença entre leitura extensiva e leitura analítica, que foi o conteúdo ainda da aula passada. A leitura extensiva, pessoal, é a leitura silenciosa e rápida, por meio da qual o leitor procura uma compreensão do sentido geral do texto. Então, quer dizer que quando você vai fazer uma leitura extensiva, é aquela primeira leitura que você faz. Geralmente nós pedimos para que você faça uma leitura silenciosa e ao final dessa leitura você vai ser capaz de entender pelo menos sobre o que aquele texto está falando. Mas essa não é uma leitura permanentizada, não é uma leitura embasada, é uma leitura somente simples, Você vai compreender o assunto geral daquele conteúdo que você está lendo. Já a leitura analítica, ela é a leitura pausada em que se retomam trechos para melhor compreendê-los, acompanhada geralmente de anotações esquemáticas. Ou seja, nós temos aqui uma leitura extensiva, que é a primeira leitura quando você tem contato com o texto, geralmente a leitura mais simples, onde você só vai ali saber sobre o que esse texto está falando. Já na leitura analítica, é uma leitura mais aprofundada e você é capaz de até no final fazer um esquema sobre essas informações. Vamos então fazer a releitura, tá? Eu fiz a leitura desse texto na aula passada, vamos fazer a releitura dele para que nós possamos então adentrar nas atividades. O título do texto é a crônica. Esse texto ele fala sobre a crônica desde o seu conceito, a crônica ao passar dos anos. Vamos reler novamente então, acompanhe aí no livro de vocês em casa. A crônica. O significado etimológico da palavra crônica nos remete para um gênero textual específico, que é o relato histórico. Em suas origens, realmente, a crônica tinha a função de relatar, historiar, com fidelidade e em ordem cronológica, acontecimentos contemporâneos ou de épocas bem próximas do autor. Portanto, ela pretendia ser um documento histórico, um registro para a posteridade. Em Portugal, por exemplo, existia no final da Idade Média um cargo oficial, que era o de cronista-mor do reino, cujo titular era responsável por escrever a crônica, ou seja, a história dos reinados. Mas a crônica sofreu uma evolução ao longo da história. A crônica moderna, produzida para ser publicada em jornal ou revista, surgiu apenas a partir do início do século XIX. Atualmente ela é feita também para divulgação em outros meios, como a internet, o rádio e a televisão. Das características do gênero antigo, preservou somente a ligação com o tempo presente, com a atualidade, o que justifica a manutenção do seu nome no sentido mais amplo. A crônica, plural de crônico, em latim significa relativos ao tempo, ou seja, relato de acontecimentos do presente ou em ordem temporal. O fato de ser publicado em jornal explica as principais características da crônica.
Os estudiosos e os próprios cronistas costumam salientar, por exemplo, a efemeridade. A crônica não tem pretensões a durar, uma vez que ela é filho do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Mas, embora seja filho do jornal, a crônica é diferente dos outros textos jornalísticos, mesmo tratando de fatos sociais, políticos, econômicos, de acontecimentos do dia a dia e de experiências pessoais do autor, não tem função de informar ou de analisar. O leitor espera encontrar nela uma pausa, uma reflexão amena, um devaneio poético e principalmente muita ironia e humor. Essa leveza em meio à gravidade das notícias, artigos editoriais, é a causa de sua brevidade e de sua linguagem estar bem próxima da oralidade. Frases curtas, aparentemente muito espontâneas, vocabulário simples de linguajar comum, jogos de palavras e até mesmo o uso de gírias e de jargões. Com frequência, o autor realiza uma transformação de fato real, assunto jornalístico, em fato ficcional, próprio da literatura, chegando ao mesmo ao estranho e ao fantástico. Assim, opera-se na crônica uma grande mistura de gêneros e de tipos textuais. Cada texto particular pode situar-se por suas características dominantes, em algum ponto entre dois extremos, ou seja, entre o texto informativo jornalístico e o texto ficcional ou poético. Há, portanto, inúmeras possibilidades de classificação, como crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa pelo tipo textual predominante, crônica humorística, crônica reflexiva pela mistura de gêneros, crônica mudança social pelo assunto, crônica política, crônica teatral e etc. A crônica narrativa muitas vezes mal se distingue do conto, sendo classificada como crônica apenas pelos fatos de ser escrita por uma coluna de jornal. Bom, vamos lá à atividade. Sobre a leitura intensiva e a leitura analítica. Na primeira questão, vocês devem enumerar os parágrafos nos quadrinhos colocados às margens do texto. Está aqui, ó. Nós temos aqui 7 quadrinhos e nesses 7 quadrinhos vocês vão enumerar 1, 2, 3, 4, 5 até o 7º, que é a primeira questão. Após enumerar os parágrafos de 1 ao 7º, você vai então à segunda questão. Você vai reler o texto, procurando compreender detalhadamente cada parágrafo, ou seja, aqui você vai fazer já a leitura analítica. E na letra A, procure no dicionário as palavras cujo significado você desconhece ou não conhece com precisão. Então, após fazer a enumeração dos parágrafos, vocês vão grifar já na leitura analítica, que é a leitura mais aprofundada, palavras que vocês não conhecem, ou que vocês, por mais que conheçam, não sabem com precisão. E vão listar essas palavras aqui. Na letra B, sublinhe no texto palavras e expressões que representam ideias centrais de cada parágrafo. Faça uma seleção bem cuidadosa dessas palavras. Evite marcar repetições, sinônimos e desdobramento de expressões e ideias já marcadas. Então, na letra A, você vai procurar palavras que você desconhece e anotar. E na letra B, você vai sublinhar textos e expressões que, por exemplo, no parágrafo 1, quais são as palavras que eu não conheço? No parágrafo 1 aqui, quais são as palavras que eu não conheço? Por exemplo, a palavra etimológica, será que eu conheço essa palavra? Aí você vai pesquisar essa palavra. No segundo parágrafo, quais são as palavras que eu não conheço? Vocês vão listar lá na letra A. E na letra B, no segundo parágrafo, qual é a ideia central aqui desse parágrafo? Vocês vão colocar então na letra B. Na terceira, aqui ao final da leitura, copie aqui as expressões sublinhadas. Então, a terceira, ela é a extensão da letra B da segunda. Aqui vocês vão somente colocar, grifar as ideias principais e na terceira questão você vai então escrever as frases que você grifou na letra B da segunda questão, tá bom? Vamos lá ao teste. Observe ao lado a capa do livro da crônica 30 e poucos, de Antônio Prata. A imagem estampada na capa é uma referência metafórica. Letra A. Ela é uma referência metafórica ao desprezo que os leitores cultos têm pela função informativa das crônicas jornalistas. Será que esses leitores cultos eles têm esse desprezo pelas crônicas? Acho que não, né, pessoal? Ela é metafórica aos temas realistas das crônicas nos quais os leitores reconhecem elementos do seu cotidiano.
Ela é metafórica pela efemeridade das crônicas, semelhante à dos jornais em que elas são impressas. Sim, né, pessoal? Lembra no início que eu falei que a crônica tem essa característica de ser efêmero, ou seja, de retratar esse momento somente, e daqui a pouco ela já não vai mais servir para esse momento? Então é a letra C. Na segunda, a crônica pelo telefone de Antônio Prata possui uma mistura de reflexão, poesia e descrição, narração, humor e reflexão, descrição, comentários políticos e sociais, crítica de costume e dissertação. Então eu peço que vocês vão lá, retornem a crônica pelo telefone, mas o gabarito é alternativa B, narração, humor e reflexão. Essa crônica nós vimos nas aulas anteriores também. Vamos então para a aba em casa. Primeira, leia o fragmento da crônica de Alberto Vilas, publicada em uma revista semanal, e responda às questões. Muita atenção e acompanhe a leitura ali no livro de vocês. O título é Reclamações Aqui. Ultimamente, os brasileiros não só reclamam de uma coisa. Hoje cedo, enquanto esperava a água esquentar para passar o café, estava pensando como as pessoas andam reclamonas. Reclamam de tudo, inclusive da Folha de São Paulo, que está magrinha, chata e parcial. Aqui em cima da mesa do café, ao lado do vidro de geleia sem açúcar, porque andam reclamando que não podem mais comer açúcar, porque açúcar faz mal. As pessoas andam reclamando dos médicos que não examinam mais os pacientes e só sabem pedir exames e mais exames. Andam reclamando do preço do estacionamento, do valor da conta de luz, que aumenta a cada mês, da net que vive caindo, do azeite que não tem mais gosto de nada, apesar do sofisticado rótulo dizer trata-se de uma triagem limitada, colheita noite de luar. Andam reclamando da Claro, da TIM, da Vivo e da Oi. Andam reclamando do dólar acima dos R$4. O vizinho que misturou lixo orgânico com o lixo reciclável, e andam reclamando também dos produtos orgânicos, que eles desconfiam não serem tão orgânicos coisa nenhuma. As pessoas andam reclamando da empregada doméstica que nunca aparece para trabalhar na segunda-feira e da diarista que recebe R$150 e sequer passa um pano em cima da geladeira. Andam reclamando da televisão aberta que não tem nada que presta, da TAM que não computou as milhas de um voo que fez de São Paulo até a cidade maravilhosa e do biscoitinho que a Gol serve mesmo em voos tão longos. Reclamam do estacionamento do shopping que ficou apertado, da fila do SUS, da fila do banco e até da fila de espera do restaurante Lejaia de Pinheiros. As pessoas andam reclamando que nada funciona nesse país, da roubalheira generalizada, dos carteiros que estão em greve, das pessoas que vivem grudadas nos smartphones e não prestam mais atenção no que está falando. Pensando bem, as pessoas reclamam de tudo, até do Chico Buarque estão reclamando. Só não vejo ninguém reclamando da Maria Júlia Coutinho, da Maju, toda noite, maravilhosa no Jornal Nacional. Vamos então às questões? É a letra A. Você estudou que a linguagem da crônica está muito próxima da oralidade. A linguagem da crônica é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais próxima do nosso cotidiano. Copie no texto 2 trechos que contêm expressões próprias da linguagem coloquial. Substitua essas expressões por outras próprias da linguagem formal escrita. Então nós vamos pegar, eu trouxe aqui para vocês 2 trechos, tá bom? Somente, onde nós vamos fazer essa transformação. Olha aqui. Nessa frase, estava pensando como as pessoas andam reclamonas. Vamos então substituir essa frase, essas 2 palavras andam reclamonas. Ela está no primeiro parágrafo, substituição. Estão questionadoras atualmente, ou vivem reclamando atualmente. Ou seja, eu peguei um trecho que é de maneira coloquial, uma maneira mais simples, e aí eu substituí, estão questionadoras atualmente. E na outra frase eu tirei que eles desconfiam não serem orgânicos coisa nenhuma. Podemos substituir a expressão coisa nenhuma de maneira mais formal, podemos substituir de modo algum ou de nenhum modo. Então nós pegamos 2 frases, trecho de frases que está na linguagem mais coloquial, a linguagem mais linguajar da sociedade, e transformamos então de forma que fique mais formal. Na letra B, que característica do gênero crônica pode ser exemplificada pelo último parágrafo do texto de Alberto Vilas? Que característica desse gênero, que é a crônica? Olha só, o último parágrafo do texto pode exemplificar a descontração, a quebra da seriedade, o bom humor das crônicas, um tema sério e grave como as insatisfações, reclamações e protestos da sociedade brasileira atual, é arrematado com uma brincadeira irônica sobre a beleza de uma apresentadora do jornal de TV,
Então ele começou de forma totalmente séria e no final ele quebra essa expectativa quando ele fala da beleza da Maju Coutinho, né? Que é a Maju do jornal. Letra C. Segundo o texto lido em aula, opera-se na crônica uma grande mistura de gêneros. Pelas características de sua linguagem, o texto de Alberto Vilas pode ser classificado como crônica narrativa ou como uma crônica dissertativa. Vamos lá então? O texto de Alberto Vilas pode ser classificado como crônica dissertativa. Por que dissertativa, pessoal? O autor descreve comportamentos genéricos e não particularizados, para exemplificar uma tese, uma ideia. Atualmente, os brasileiros reclamam muito de tudo. Não se trata de uma crônica narrativa, pois ele não narra uma história que evolui no tempo. Não constrói um enredo que tem começo, meio e fim. Por isso, ela é uma crônica dissertativa. Na letra D, com quais das reclamações mencionadas pelo cronista você se identifica? Lembra que ele reclama de várias coisas lá na crônica dele? Então veja com quais dessas que você se identifica, que ação você sugerir às pessoas que manifestam essa insatisfação. E aqui a resposta é pessoal. E na segunda, com base no resumo esquemático elaborado em aula, nos resumos orais feitos pelos seus colegas, escreva um texto pequeno, ou seja, um resumo do texto da crônica, organizando-se em 2 parágrafos. Aqui ele pediu para que você organizasse, fizesse um resumo do texto somente em 2 parágrafos. No primeiro, você colocando as características da crônica e suas origens, e no segundo, você deveria colocar as características da crônica moderna. Vamos lá então? Ficaria como, pessoal? Em suas origens, a crônica era um relato de acontecimentos contemporâneos reais em ordem cronológica. Era, portanto, um documento histórico e somente a partir do século XIX o gênero evoluiu ganhando as características que tem hoje. Escrita para produção e publicação em jornais, ela ainda se refere como as crônicas antigas a ocorrências contemporâneas ao autor e ao leitor, mas não tem a finalidade de noticiar ou comentar como os outros gêneros jornalísticos. Outras características, sempre consequência do veículo em que é publicada, são a efemeridade, ou seja, não tem pretensão de durar para a posterioridade, a brevidade, a leveza, a proximidade da linguagem oral, da linguagem do cotidiano, uma linguagem mais simples, e a transformação de fatos reais em ficcionais ou poéticos. A crônica é considerada um gênero misto, situado entre o relato jornalístico e a literatura. Nela se misturam características de vários gêneros e tipos textuais. Então aqui nós fizemos um resumo entre as características das suas origens, lá quando surgiu a crônica, e as características que a crônica tem hoje. Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigada pela atenção. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima aula.